Fala galera, tudo bem? O Real Madrid é campeão espanhol e o Zidane consegue mais um título para a lista dele, né? Uma longa lista de títulos, é um currículo e tanto para quem ainda está no início de carreira como treinador, mas que já tem um nome mais do que marcado na história, não só do Real Madrid, mas da história do futebol mesmo como um todo, né? Porque o que ele conseguiu com as 3 Champions seguidas, agora voltando e conseguindo um título de campeonato espanhol, que ele também já tinha conseguido lá em 2017, fora outros títulos também, né? Até para não entrar em todos, então eu vou citando aqui só Champions, só entre aspas, né? Champions e La Liga, porque acho que são os dois que obviamente acabam tendo a maior repercussão, a maior relevância. Agora, tem alguns aspectos bem importantes dentro dessa caminhada do Real Madrid para o título de 2019-2020. Aliás, antes de qualquer coisa, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aí embaixo, ativa o sininho, deixa o seu comentário para você qual o grande nome do Real Madrid dentro da temporada. Quero saber de vocês aqui embaixo, porque acho que é uma temporada que dá para a gente tentar achar diferentes símbolos, né, dentro do elenco do Real Madrid. Benzema, Sérgio Ramos, próprio Zidane, ou algum outro nome, eu imagino que vai ficar entre esses, embora outros nomes também sejam importantes na hora que a gente faz essa análise. Agora, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre a temporada do Real Madrid, então nem vou entrar em todos os aspectos, até porque senão daria para ficar falando bastante tempo aqui, mas tem vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link para quem quiser conferir. Tem vídeo falando sobre o papel do Vinícius Júnior, a forma como ele foi importante em determinados momentos, foi decisivo, por exemplo, num clássico contra o Barcelona, mas na volta pós-parada da pandemia também se mostrou uma alternativa importante dentro dessa rotação. Tem vídeo também sobre o Benzema, que talvez seja o grande protagonista, e aí a gente entra até em um dos tópicos do título do vídeo, que é o Benzema campeão espanhol como protagonista. Eu gravei um vídeo aqui, vou deixar aqui também, falando sobre como é difícil o Benzema ter um reconhecimento do tamanho que ele merece, por tudo que ele faz já há tanto tempo no Real Madrid, mas muitas vezes não é valorizado nesse nível. Então eu tenho vídeo falando sobre isso aqui também. E tem outros aí pelo canal também, análises específicas dentro dos jogos. Mas vamos entrar então nesse panorama, acho que um pouco mais geral mesmo, sobre a temporada. Em primeiro lugar, acho que é uma resposta do Zidane pelo seguinte: o Zidane saiu da primeira passagem dele como treinador do Real Madrid já com o nome na história, isso é evidente, né? Conseguiu 3 títulos seguidos de Champions, então não dava para você ter algo melhor ou maior do que o que ele fez em tão pouco tempo de carreira de treinador. Mas quando ele aceita voltar, ele estava correndo um grande risco. Ele sabia que ele chegava num clube onde ele já era ídolo como jogador e como treinador e onde ele teria um certo respaldo. Então, até determinado ponto, a paciência existiria com ele. Só que ele também estava colocando em risco, né? Ele estava se colocando em risco para ajudar um clube que ele, obviamente, já deixou claro que ele tem uma admiração muito grande, mas ele estava colocando em risco parte da reputação que ele tinha construído, que a gente sabe como a memória é curta muitas vezes. Então, se essa volta, e não era uma volta simples, porque ele sai, o Cristiano Ronaldo sai, o Real Madrid passa por aquela temporada mais conturbada, né, faz a opção pelo Lopetegui, o início foi de um bom nível, mas os resultados começaram a não aparecer, a confiança foi caindo, o nível depois começa a cair, ele é demitido, entra o Solari de forma interina, dá espaço para alguns garotos, mas não era o técnico que o Real Madrid esperava ou imaginava. Aí o Zidane aparece como uma alternativa, volta. Então foi um ano muito conturbado. E tudo isso num ano que já tinha uma lacuna enorme para preencher, que era a saída do Cristiano Ronaldo, que o Real Madrid não preencheu e nem dá para imaginar que vá preencher, porque não é algo que você simplesmente coloca um substituto no lugar e pronto. Então o Zidane estava colocando tudo isso, ou pelo menos parte disso, dessa reputação que ele construiu, em jogo quando ele aceita voltar. E ele tinha outras questões ali para responder de certa forma. Talvez a principal delas fosse justamente o aproveitamento em campeonato por pontos corridos. Porque o Zidane fez algo inimaginável, que era ganhar 3 Champions seguidas. Eu tô falando o Zidane fez, obviamente, junto com todo mundo, né? Ninguém sozinho. Mas o Real Madrid consegue, com o Zidane no comando, os 3 títulos seguidos de Champions, 16, 17 e 18. E naquele período a gente viu um Real Madrid que oscilava bastante em termos de nível de atuação, tanto que eu sempre bati bastante nessa tecla. Embora tenha sido uma era muito vitoriosa, histórica e marcante, não foi um período hegemônico no sentido da forma como o Real Madrid condicionava os jogos, conseguia se impor diante dos adversários. O Real Madrid não passava essa sensação, embora fosse um time super campeão, ele não passou essa sensação durante aquele período. E talvez, de onde a gente poderia fazer esse termômetro, né, essa avaliação, de onde saem os parâmetros para as melhores avaliações, principalmente dos pontos corridos, que eles vão te apresentar um caminho mais lógico para a gente enxergar altos e baixos, para a gente enxergar oscilações, ajustes, evoluções, mas
o Zidane no Real Madrid não conseguia, nos pontos corridos, mostrar esse desempenho da forma como ele mostrou, e o time mostrou, ser muito forte em jogos grandes naquela passagem. Então era o Real Madrid que é jogo grande, é jogo de Champions, tem muita gente ali capaz de decidir, e o Zidane conseguiu ser um cara muito capaz de gerir um grupo, que já é um mérito muito grande, ainda mais num clube recheado de estrelas, e também manter, e eu estou falando de manter o foco, não é no sentido de ser um motivador, o cara do trabalho motivacional, mas esse também é um dos trabalhos. Mas o Zidane foi um grande gestor enquanto esteve lá. Nem sempre foi visto como um grande estrategista, um grande treinador do ponto de vista tático, mas ele tinha tido já pelo menos algum outro episódio na primeira passagem que mostrava capacidade para isso. Em especial, e aí de novo a gente vai cair na questão dos pontos corridos, em especial no ano do título de campeonato espanhol que ele teve por lá, temporada 2016-2017, que é o ano em que ele consegue, aí eu já vejo uma semelhança com o que a gente viu na temporada 2019-2020, que é o ano em que ele consegue usar mais o elenco e enxergar profundidade dentro do elenco para rodar o time e administrar minutos. E conseguir, naquela época, até criar a sensação de que o Real Madrid tinha um time B pronto para jogar contra o time A, porque tinha um time que jogava a Champions, tinha um time que rodava muito no Campeonato Espanhol, mas que apresentava um bom nível, conseguia pontuação e acabava gerando para o time principal alternativas de bom nível. Então acabou sendo um trabalho muito saudável naquela temporada, que para mim foi a temporada de melhor nível do Real Madrid com o Zidane, que foi justamente na segunda metade da temporada 2016-2017, que é quando também a gente vê uma primeira intervenção mais importante do Zidane no aspecto tático. O Real Madrid do trio BBC virava o Real Madrid do 4-4-2 com o Losango e o Isco como esse 10. E assim o time cresceu, se ajustou e foi muito bem naquela segunda metade de temporada. Isso tô falando do primeiro semestre de 2017. Para mim, o grande momento em termos de regularidade em bom nível do Zidane na primeira passagem. Então sim, foi extremamente vencedor, marcou a história com os 3 títulos seguidos de Champions e conseguiu um título de campeonato espanhol. E é bom lembrar, né? Talvez, no meio de tanto título, muita gente encare, é mais um título espanhol para o Real Madrid. Não é não, porque o Real Madrid, se a gente for olhar para essa última década, esteve longe de ser um time dominante no cenário nacional, muito pelo contrário. O Barcelona tem bem mais títulos. O Real Madrid foi campeão em 2012 com o Mourinho, conseguindo desbancar o Barcelona do Guardiola naquela ocasião, né? Temporada 11-12. Depois foi campeão em 17, com o Zidane, temporada 16-17, e agora volta a ser campeão. Então tá longe de ser o Real Madrid que tá deitando e rolando no Campeonato Espanhol. Não, muito pelo contrário. A gente viu o Barcelona ser campeão, viu o Atlético com o Simeone ser campeão, viu o Barcelona ser campeão bem e mal, né? Em alguns momentos sendo um time que não convencia, mas conseguiu chegar aos títulos, e de certa forma o Real Madrid da temporada 2019-2020 tem um pouco disso. Não foi um time encantador, empolgante, longe disso, mas foi um time que conseguiu, numa temporada em que os times que brigavam na parte de cima oscilaram e tiveram dificuldades, o Atlético com o Simeone não chegou ao nível esperado para uma temporada de reformulação de elenco, o Barcelona passou por mudança com a queda do Valverde, que já era contestado mesmo com os títulos anteriores, e a chegada do Quique Setién, que acabou mostrando que os problemas não eram exatamente só de ideias de jogo, também tinham problemas ali de elenco, de características de jogadores, que poderiam se complementar ou não dentro de campo. E no caso do Real Madrid, a gente viu tropeços também. Mas é curioso porque, se a gente pega o período pós-retomada, o período pós-parada, são 10 vitórias seguidas do Real Madrid. Então é uma sequência impressionante do ponto de vista de aproveitamento. Quantos desses 10 jogos foram realmente convincentes? Aí é uma outra história. E que é igualmente válida do ponto de vista da análise e que não muda em nada o mérito do Real Madrid em chegar ao título. Porque, como eu falei antes, a avaliação do campeonato por pontos corridos, ela te dá um termômetro muito bom para avaliar de fato, né? Diferente de um campeonato de mata-mata, em que você vai estar muito mais sujeito ao aleatório e que você vai ter muito os momentos cruciais, críticos, dentro de 180 minutos, 90 minutos, qualquer que seja o regulamento. Então, o campeonato por pontos corridos, ele diz mais sobre o trabalho do ponto de vista de uma avaliação de cada etapa do processo, do que o mata-mata, sem diminuir o campeão de mata-mata, evidentemente. Mas o próprio Zidane, quando aceita voltar, ele fala na coletiva sobre a importância que teria voltar a ser campeão espanhol. Porque os títulos de Champions, e são de fato a grande obsessão do Real Madrid historicamente, a gente viu muito técnico fazer bom trabalho e ser demitido porque não ganhou Champions no Real Madrid. O Zidane conseguiu isso com sobra na primeira parte do trabalho dele. Então agora, a primeira resposta que ele tinha a dar era: e nos pontos corridos? Será que ele vai criar essa mobilização, essa regularidade? Ele vai conseguir conduzir uma espécie de reformulação, ou pelo menos de transformação do elenco que se mostrava necessária?
E nessa temporada a gente viu algo, como eu falava, tem uma relação com 2016, 2017. O Zidane da rotação. Nessa volta da parada, a gente viu um Real Madrid trocando bastante escalação. É importante pela questão física, claro, mas também com maior versatilidade e repertório tático, no sentido de funções diferentes que os jogadores poderiam fazer, escalações diferentes, formatos, desenhos táticos diferentes. E aí acho que tem um amadurecimento também, de um desenvolvimento de carreira que o Zidane vai mostrando. Em 2016, 2017, o Real Madrid teve 20 jogadores que jogaram mais de 1.000 minutos dentro da temporada. Na atual temporada, 16 jogadores já chegaram a essa marca. É provável, é possível que o Militão seja o 17º se jogar como titular na última rodada, a rodada que resta. Mas já é algo significativo aí. Você vê um time que roda peças. E olha que foi uma temporada conturbada também, né? Porque além de ter perdido lá atrás um Cristiano Ronaldo, que não teve um cara que chegou para fazer essa reposição, então a fonte dos gols, o cara que mais desequilibrava e decidia jogos, não tá mais lá. O Real Madrid tem garotos, tem um Bale que já é cada vez mais carta fora do baralho, tem vídeo sobre o Bale aqui no canal, inclusive. Tem o Asensio, que sofreu lesão, tem o Hazard, que chegou com uma expectativa alta, mas teve uma temporada muito aquém também pela questão das lesões. Então aí a gente entra no outro grande personagem, Benzema. O Benzema conseguiu, ao longo da década, ser um excelente coadjuvante, jogando em altíssimo nível para facilitar e potencializar todo mundo que estava ao redor dele e que levava um status maior que o dele. Na temporada 2019-2020, é difícil você olhar para alguém com maior protagonismo no Real Madrid do que o Benzema. E é interessante também essa questão do time tentar retribuir, tentar fazer com que ele seja o artilheiro, né, nessa briga com o Messi. Sendo ou não, é muito relevante olhar para o Benzema com 21 gols em 2 campeonatos seguidos, né? Rompendo essa barreira dos 20 gols. Porque ficava aquela questão, quem vai fazer os gols que o Cristiano Ronaldo fazia e não tá mais lá para fazer? O Benzema tá fazendo a parcela dele. Se outros jogadores não fazem, não é por culpa do Benzema. Inclusive, o vice-artilheiro do Real Madrid é o Sérgio Ramos. Tem a questão dos pênaltis, é verdade, mas também mostra bastante que tem uma carência aí de um outro artilheiro, de um goleador que possa complementar o Benzema. Isso já foi assunto no próprio vídeo do Benzema aqui no canal. Então, o Sérgio Ramos é uma liderança, é um símbolo disso, vem jogando muito bem, mas também tem o resgate do Modric nessa volta, jogando bem. O Toni Kroos é um jogador que está acostumado a render com uma regularidade tão alta em bom nível que a gente se esquece que aquilo é o normal dele, né? Porque é tão habitual ver ele jogando muito bem, que a gente passa a tratar como mais do mesmo, mas ele é um jogador que condiciona tudo e que arruma um meio campo. O Casemiro é outro nome importante para destacar, então a gente está falando de uma espinha dorsal, né? Que acho que pode começar do Courtois, que teve grande temporada também, um goleiro que sofreu com uma certa rejeição num primeiro momento, porque de fato a saída do Keylor Navas e o tratamento ao Keylor Navas sempre foi muito discutível, ele nunca teve o reconhecimento que merecia. O Real Madrid, enquanto tinha um goleiraço lá, que era o Keylor Navas, estava sempre de olho pro mercado tentando achar alguém mais midiático, de certa forma. E o Courtois foi o escolhido, fez grande Copa do Mundo em 2018, nem estava no melhor momento da carreira, chegou e foi muito questionado. Mas também não dá para ficar restrito, preso a essa birra para não reconhecer o nível dele. Ele ajudou a decidir e a segurar muitos dos jogos na temporada. E aí tem um outro ponto curioso, que é o Real Madrid 2019-2020 não é o Real Madrid dos gols, da chuva de gols. Muito pelo contrário, é o Real Madrid dos poucos gols sofridos. E aí também tem um aspecto que vale no mínimo uma reflexão, né? Em relação ao que é esse trabalho, ao que foi a solidez defensiva, de que forma isso passa pelos jogadores também. Você tem o Mendy se consolidando como uma opção para um setor que o Real Madrid precisava de uma alternativa ao Marcelo, até porque o Marcelo oscila bastante, embora seja um cracaço da posição, oscila muito, e a carreira dele no Real Madrid é muito marcada por isso, né, por altos e baixos. Nos momentos mais altos é lateral brilhante, em outros momentos sempre foi importante para o Real Madrid ter uma reposição, e o Mendy tem se mostrado esse jogador. Enfim, acho que tem diferentes personagens, mas os maiores são o Zidane, por dar uma resposta conquistando o campeonato por pontos corridos, que ele já tinha conquistado em 2017, mas que talvez fosse o maior desafio para ele nessa volta ao Real Madrid. O Benzema, que individualmente é o grande nome dessa conquista, mas daria para citar outros, como eu já citei por aqui. Quero saber de vocês, para você, quem foi o grande nome dessa conquista do Real Madrid, se dá para personificar mesmo essa conquista, ou se tem algum outro aspecto para chamar a atenção também, e o que esperar do Real Madrid projetando essa sequência de reformulação. Lembrando que o Real Madrid tem, e nessa temporada conseguiu potencializar alguns dos garotos, alguns dos jogadores, por exemplo, o Valverde assumiu um protagonismo importante em determinado momento da temporada, mas o Real Madrid ainda tem muitos jogadores jovens espalhados, alguns por empréstimo, outros já no próprio elenco, né? Os próprios brasileiros que estão lá, então tem potencial para desenvolver, mas tem também esse trabalho delicado de tentar fazer esse processo acontecer de uma forma
mais natural, sem atropelar as etapas, sem achar que tem que ser uma ruptura completa, de jogar fora uma base que venceu tanto nos últimos anos, para tentar já dar esse passo para a garotada. Então tem os dois lados da moeda aí, e é o trabalho que o Zidane, embora não fosse, nos últimos anos, um treinador que aparentasse muito esse perfil de desenvolver a garotada, nessa temporada a gente já viu ele administrar melhor os minutos, e vamos ver para a próxima, se ele vai aproveitar alguém que possa retornar de empréstimo ou não. Enfim, é uma pergunta que fica no ar. Um abraço, até a próxima.